E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui no nosso curso então? O que acontece, gente? Na última aula a gente terminou de fazer a configuração a instalação do banco de dados, né, da instância de banco de dados, e agora a gente vai continuar. Porém, antes da gente seguir aqui, eu queria dar uma dica para vocês. Quando vocês fizerem várias etapas aí, igual a gente já fez até agora, eu recomendo vocês tirar um snapshot da sua máquina virtual. Por exemplo, aqui no nosso servidor, a gente pode vir aqui nesses três pontinhos aqui, snapshot, ele vai cair nessa tela, a gente vai colocar em criar snapshot, aí você pode colocar assim, snapshot, BD instalado, sei lá, você dá um nome para ele, pode dar uma descrição ali, e aí ele vai criar um snapshot. O que é o snapshot, Johnny? É uma foto do momento que você está tirando agora, como que aquela máquina tá. A nossa máquina virtual está configurada, está com o banco instalado, está tudo bonitinho. Então assim, se eu fizer qualquer coisa errada daqui para frente, eu consigo reverter esse snapshot até o momento atual. Ou seja, se eu estragar minha instalação e quiser voltar nesse estado, eu consigo, certo? Então ele vai terminar ali. E outra coisa, gente, a gente está lá com o nosso MOBA, a gente consegue conectar através dele, só que assim, eu não vou ficar conectando lá no nosso servidor para ficar, sabe, trabalhando dessa maneira. O que eu vou fazer? Eu vou acessar através da minha própria máquina. Eu tenho instalado já o SSMS na minha própria máquina local e dele eu vou bater lá no servidor. Para isso, a gente precisa ter algumas configurações funcionando. Por exemplo, a gente tem que estar com conexão lá no servidor. Ó, vamos ver aqui, ó. 192.168.15.78 é o IP do nosso servidor, tá batendo, certo? Se a gente quiser acessar pelo nome, a gente vai ter que ter o nome também resolvendo. Então é SQL Server 2022, também tá resolvendo. E outra coisa, ele tem que estar com a conexão na 1433. O que é a 1433, Johnny? É a porta padrão do SQL, então ele está fechando. Porém, na hora que eu fui tentar fazer o acesso pela primeira vez, isso não aconteceu. Por quê? Porque lá no... deixa eu mostrar do zero aqui para vocês. Ó, quando a gente vai no SQL Configuration aqui, nessa parte... Deixa ele carregar. Nessa parte aqui, ó, a gente já tem os serviços, né, da instância, a própria instância é essa daqui, aqui é o browser, o agente. E aí nessa parte de SQL Server Network Configuration, ele tem esse campo protocolos, certo? E esse cara aqui, ele tem que estar habilitado. Se ele não tiver habilitado, a gente não consegue acessar de fora o servidor, igual eu estou querendo acessar da minha própria máquina. Aqui eu deixei ele já como disable, né, só para mostrar como que é ativa, mas na verdade ele já está ativado porque eu não cheguei a restartar, que é um dos pré-requisitos que ele pede. Quando a gente vai ativar, ele fala, ó, você ativou, mas para entrar em funcionamento, você precisa reinstartar a instância. Então a gente reinicializaria ela por aqui, certo? Eu já fiz isso, por isso que eu estou batendo lá na porta 1433, né? Deu um telnet nela para verificar se realmente está tudo certo. E agora sim, deixa eu só verificar se o snapshot terminou. Ó, o snapshot terminou, ou seja, eu tenho já a máquina com o estado atual salvo. E se eu precisar, se eu fizer qualquer coisa errada aqui, eu já consigo voltar ela nesse estado, certo? Então vamos lá, vamos acessar nossa maquininha. A gente vai pôr o nome dela, SQL Server 2022, que é o nome do nosso banco. Lembra que eu falei? A gente vai instalar uma instância padrão, ou seja, ela não tem um nome específico. Então, quando a gente instala uma instância padrão, a gente tem que acessar ela através do próprio nome do servidor. Se ela fosse uma instância nomeada, eu ia passar o nome do servidor aqui, barra, e o nome da instância nomeada, certo? Mas não é o caso, a gente vai usar o SQL Server 2022 mesmo, que é o próprio nome. A autenticação vai ser via SQL Authentication, USA, e aqui a gente põe a senha para bater lá. A gente pode colocar o para relembrar, certo? E aqui, só para quem não está lembrando, né? Aqui é quando a gente fez a instalação, a gente definiu uma senha para o usuário SA. No momento da instalação, ele pede que a gente defina essa senha. O SA seria o root, igual no Linux, né? O Linux ele tem o usuário master lá, que é o root, aqui no banco é o SA. Assim como no Windows é o administrator, então o banco é essa opção. É esse usuário, né? Em options, a gente vai ter algumas opções de criptografia, por enquanto a gente não vai falar sobre isso, mas deixa em opcional lá. Se você estiver usando o Management 20.2, ele tem essas opções. Então beleza, vamos conectar, vamos ver se deu certo. Tô
Estou conectado no meu banco, na minha instância, na verdade, né? Banco de dados, a gente não tem nenhum ainda. Aí não temos nenhum login criado por nós, né? A gente só tem o da própria instalação. E hoje eu quero fazer algumas configurações, né? Então, primeira coisa, vamos criar uma base nova. Ah, Johnny, como que eu crio? Não sei, não sou bom em SQL, os comandos aqui eu tenho dificuldade de decorar. Gente, a gente precisa estudar a linguagem SQL, a gente precisa aprender o básico dos comandos, pelo menos, mas assim, o SQL Server ele é bem intuitivo, ele tem uma ferramenta gráfica, então assim, muita coisa a gente consegue fazer graficamente. Por exemplo, vou criar uma base, botão direito, nova database, vou dar um nome, por exemplo, db underline, deixa eu pensar no nome aqui, jmc tech. Ele vai me criar essa base, vai ter algumas opções. Por enquanto eu não vou mexer em nada disso, a gente vai falar um pouco mais para frente detalhadamente, mas basicamente é isso. Se eu der um OK aqui, ela já vai criar a database. Aí você fala, nossa Johnny, muito fácil, porém eu não sei criar com comando. Dá para eu aprender? Dá. Inclusive, a ferramenta ela te dá uma opção de você gerar um script disso. Posso até, depois que ele gerar esse script, eu posso até fechar essa janela e olha o que ele iria fazer através daquele único OK que eu desse lá, ele iria rodar todos esses comandos aqui. Então, ele ia criar uma database, create database, ele ia dar um caminho para ela, o caminho do MDF, um caminho para o LDF. Aí você fala, Johnny, nossa, mas o que é esses MDF, o que é esses LDF? Olha, repara bem onde cada arquivo parou. O MDF, ele parou lá no disco E. Aí eu falei para você, nossa, a gente vai criar aqui um disco E, que vai ser o disco de dados. Então, o arquivo de dados, o principal da database, ele é o MDF. É o ponto .mdf, é o arquivo principal daquela base. E então, quando a gente, na instalação, a gente falou para ele, ó, todos os arquivos da base, de dados da base, você vai colocar no disco E. Então, esse MDF é um disco de dados. Aí você fala, Johnny, então já estou pegando. O que está no L, então, é de log. Então, exatamente, o arquivo de log é o LDF, certo? Então, ele passaria todos esses parâmetros aqui, certo? E aí, com um simples OK. No caso aqui, a gente precisa executar. Então, ele vai pensar aqui e vamos ver se ele criou. Olha lá, tem a minha basezinha criada. Nossa, Johnny, é muito simples, né? Então, assim, é o que eu comentei com vocês. Muitas das vezes a gente não vai ter todos os comandos de cabeça. Ah, eu não sei dar um comando para criar uma tabela, para inserir um dado, para criar uma base. A gente precisa estar sempre estudando, sempre aprendendo. Porém, hoje em dia tem muita coisa na internet, chat GPT aí ajuda bastante, mas não precisa se preocupar com isso. Se esforce, estude, aprende a linguagem SQL, entenda os comandos. Porém, tem muita coisa aqui no SQL Server que dá para a gente fazer com a parte gráfica. Uma das coisas que também dá para fazer aqui, no caso, é criar uma tabelinha. Vamos criar uma tabelinha aqui para a gente ver como funciona. Então, eu vou criar ela vai se chamar, ela vai ter uma coluna com o nome int, ela vai ser, ou melhor, id, eu vou dar um nome para ela, id, e o tipo dela vai ser int, certo? Vou dar um segundo nome para a coluna como name, né, nome mesmo, e aqui pode ser nvarchar, de 10. Tranquilinho, só como exemplo mesmo. Ah, tá, mas como que eu crio essa tabela? Venho nesse carinha aqui, salvo, ela vai me pedir o nome, então assim, ó, tb da JMC Tech. Então, vamos ver se deu certo. Fecha esse carinha, dá um refresh aqui. Olha a tabela aqui. Ah, Johnny, mas cara, parece que criou mesmo. Será que tem algum dado lá dentro tal? Como que eu vejo? Não sei rodar um select. Cara, botão direito, select top 1000. Ele vai me trazer os 1000 primeiros dados daquela tabela. Não tem nada, gente. Só tem a estrutura, que a gente só criou a estrutura. Então, vamos inserir um dado aqui. Como que eu faço para inserir, Johnny? Botão direito em cima da tabela, script table as, insert new query editor. Olha o que esse cara faz. Ele te traz já a estrutura do comando de inserir, já com alguns dados já montado, você só vai precisar substituir. Então a gente apaga esse carinha aqui, coloca um valor para o campo ID, certo? Vou colocar o valor 1 e o nome. O nome eu quero pôr o meu próprio nome aqui, ó, Johnny. Então vamos ver se deu certo. Então agora eu rodo esse comando. E olha, ele falou que uma linha foi afetada. Vamos ver se realmente foi. Vou dar um refresh aqui.
Botão direito, Select Top 1000. Ah lá, galerinha, o campo, o item foi inserido, o ID 1 e o nome Johnny. Então assim, bem simples, né? Então aqui a gente já aprendeu como criar uma tabela, como criar um banco, criar uma tabela, inserir um dado nela. Então é bem intuitivo, aí você fala, nossa Johnny, mas cara, não tem uma coisa mais pronta já? Por quê? Eu queria rodar uns comandos mais complexos, tal, testar umas queries. O que você recomenda? Cara, tem algo muito sensacional aqui. Na internet a gente pode vir aqui, colocar, ó, download database Adventure Works. Vamos pegar essa daqui, ó. O que é esse Adventure Work? Galera, se a gente entrar no próprio site da Microsoft, ele vai mostrar as tabelas, os bancos de dados que ele tem. Inclusive, a gente vai baixar aqui esse do 2022, vou clicar nele aqui, ele já está baixando. O que é isso aí, gente? É um banco de dados que a própria Microsoft já cria com alguns exemplos. Às vezes você quer rodar um comando, um inner join, umas tabelas, um comando que puxa dados de uma tabela e de outra. Então você precisa ter uma tabela, um banco, várias tabelas ali já populada. E a Microsoft ela disponibiliza esse banco de dados para isso. Então eu vou terminar o download aqui. Assim que ele terminar, vou carregar ele lá no nosso servidor e depois disso eu vou mostrar para vocês como que vocês restauram um banco de dados. Aí a gente vai restaurar esse banco de dados, e assim que a gente restaurar, a gente já vai ver alguns comandinhos, ver quais são as tabelas que tem lá, o que dá para a gente fazer, tá bom? Já volto aqui, deixa esse download terminar aqui, pessoal. Então, galera, voltei aqui, ó. A gente já está com o arquivo lá no servidor, ele terminou de baixar. Joguei ele na pastinha download mesmo. Ele é um arquivo .back. Então, normalmente, quando você faz um arquivo, um banco, um backup do banco de dados, ele vai te pedir para dar uma extensão para ele. Normalmente a gente coloca como .back. Então, .back é uma extensão de um backup de um banco, certo? Então agora ele já estando lá no servidor, eu vou abrir lá o SSMS dele e vou fazer o seguinte. Apesar que eu posso fazer lá da minha própria máquina, deixa eu ver se ele vai achar. Estou aqui no meu SSMS da minha máquina, deixa eu fechar essas queries aqui que estão abertas. E vou falar para ele que eu quero restaurar uma database. Está vendo aqui, ó, Restore Database. Então, da onde que vai vir essa database? Vai vir de um device, de um dispositivo. Dou os 3 pontinhos aqui, adiciono ele. Aí você fala, Johnny, onde que está esse backup? Lá no disco C, vamos achar em Users, SQL, ele vai estar em Downloads. Olha ele aí. Então, seleciona ele, dá um OK, já achou ali que é a extensão .back, ele vai carregar, vai te passar algumas informações de quando que ele foi feito, onde que ele está. Ele foi feito, tem as datas que ele startou, né? Tudo certinho. Vamos em Files aqui, ó. Ele fala que ele vai o caminho original que ele foi feito foi nesse cara, e para onde que ele vai restaurar? Ó? Vai já restaurar lá no caminho certinho, lá no disco L e no disco E, certo? Em opções, a gente pode colocar aqui para ele sobrescrever uma database existente, se tivesse, né, alguma database ali, e ele já vai dar um Restore with Recovery. O que é isso? Ele já abre a base para a gente usar, certo? Então eu posso dar um OK aqui, ou eu poderia gerar um script desse comando, até para entender a estrutura, né? Mas aí no caso aqui eu já executei. Gente, a base já está restaurada aqui, ó. Adventure Works, Tables. Dá uma olhada na quantidade de database, de tables, de tabelas que a gente tem aqui. Então, gente, ó, agora sim, a brincadeira ficou um pouco mais séria. Dá uma olhada, deu um select top 1000 aqui numa tabela. Olha quantas informações ele trouxe, gente. Vou fazer isso aqui também, numa outra, ó. Ele tem muitos dados já populado na tabela, né? Então, é algo que é bacana para você, de repente, fazer um teste, fazer um select, fazer um inner join, você quer testar alguns comandos que você aprendeu, esteve estudando sobre a linguagem SQL e você quer testar, você tem uma base agora, você tem uma tabela, uma base com várias tabelas para você rodar esses comandos, né? Então é isso, gente. Por enquanto, por hoje é só. Na próxima aula a gente segue aí com as nossas atividades, tá bom? Obrigado aí e até mais.